queria que você falasse um pouco hoje sobre isso, né? Não somente sobre a estética e a beleza, mas sim sobre esse cuidado, essa preocupação que você tem com a saúde, com as suas pacientes. Já estou na área da estética há mais de 15 anos e eu fui procurar a ortomolecular, que a gente fala o equilíbrio, né? Não adianta nada você tratar um paciente simplesmente a parte estética sem você cuidar da parte interna. Tem algum procedimento, algo que pode acontecer? Vamos falar assim, eu vou lá, faço um procedimento, se eu não estiver cuidando da minha saúde, pode acontecer eu perder até esse procedimento? Tem coisas assim ou não? Não é que você vai perder, mas não vai ter resultado. Ela é terapeuta ortomolecular, esteticista e biomédica esteta. Além de mãe e esposa, ela tem como missão transformar vidas tratando a raiz dos sintomas, unindo ciência, fé e propósito. Nossa convidada de hoje é a doutora Vera Lúcia. Hoje, lógico, o homem já tem esse autocuidado, já procura, mas eu acredito que é minoria ou não? Como que está funcionando? Como que é a procura? Nossa, os homens estão procurando bastante. Eles têm um pouquinho de vergonha. Nossa, homem faz limpeza de pele, homem faz botox. Como que você enxerga a comunicação para os seus negócios? Porque a comunicação é o jeito que você se veste, é o seu visual. É muito importante você se olhar no espelho, se sentir bem, a autoestima lá em cima. Isso é o fundamental, né? E da doutora Vera Lúcia, qual seria o superpoder? Antes de começar mais um episódio do Pode Falar Podcast, eu quero convidar você que é empresário, que é empreendedor, você que quer melhorar a sua comunicação, você que quer fazer um podcast, mas é inseguro, ainda não tem a segurança necessária para chegar em frente a uma câmera, para falar no microfone, para fazer uma palestra. Eu vou deixar aqui as informações de todos os nossos cursos, treinamentos e formações. É só você acessar. E bora para mais um episódio do Pode Falar Podcast. Fala aí, pessoas, estamos aqui na Campinas Decor, no ambiente Richard Porto, que está lindo, maravilhoso, encantador, para mais um podcast Pode Falar. E eu quero agradecer aqui ao Richard, né, por abrir as portas desse ambiente aqui, que eu não me canso de falar, está muito lindo, parabéns, né, pelo projeto, porque ele pensou fora da caixa. Isso aqui traz o requinte, o luxo, mas também traz a modernidade. E, lógico, agradecer ao nosso patrocinador oficial, que é a Reverie Planejados. E vamos dar início a esse podcast, porque eu estou hoje com uma convidada super especial, a doutora Vera Lúcia. Seja muito bem-vinda ao podcast Pode Falar, doutora Vera. Oi, José Carlos, muito obrigada pelo convite nesse lugar, nesse ambiente maravilhoso, viu? Muito bom gosto do Richard, né? Isso. E eu agradeço muito por esse convite. Imagina, seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que hoje esse bate-papo aqui vai ser enriquecedor. Porque quando se fala de estética, de beleza, todo mundo olha para o exterior, fala assim, né, para beleza, tem muito hoje, né? Vamos falar assim com as redes sociais, né, com o momento de 2025. Mas eu sei da sua preocupação, que vai muito além da estética e da beleza, vai para a saúde. E não só a saúde física, tem a saúde emocional. Eu queria que você falasse um pouco hoje sobre isso, né? Não somente sobre a estética e a beleza, mas sim sobre esse cuidado, essa preocupação que você tem com a saúde, com as suas pacientes. Exatamente. Já estou na área da estética há mais de 15 anos e eu fui procurar a ortomolecular, que a gente fala o equilíbrio, né? Não adianta nada você tratar um paciente simplesmente a parte estética sem você cuidar da parte interna, porque está tudo envolvido. Principalmente aí a gente que se alimenta muito mal, está passando por um estresse muito grande, a gente sabe que vai inflamando o corpo. Então a gente vai lá, faz um bioestimulador, faz um preenchimento, faz qualquer coisa, não dura, né? A gente está com o corpo muito inflamado, então a gente não tem uma boa resposta. Então eu me aprofundei mais nesse assunto da terapia ortomolecular para ajudar a gente a tratar esse paciente por um todo, de dentro para fora. Que legal. Então, assim, eu vou falar assim, quando eu me preocupo, lógico, eu quero ficar mais bonito, quero ter a beleza. Então tem que ter esse cuidado com a saúde. Tem algum procedimento, algo que pode acontecer? Vamos falar assim, eu vou lá, faço um procedimento. Se eu não estiver cuidando da minha saúde, pode acontecer eu perder até esse procedimento? Tem coisas assim ou não?
Não é que você vai perder, mas você não vai ter resultado. Ah, não vai ter o resultado. Não vai ter resultado. Você vai lá, faz um bioestimulador, o bioestimulador ele precisa de quê? Ele precisa que o seu metabolismo esteja bem para ativar colágeno, elastina, aí a sua alimentação está precária, você está muito estressado, então o seu organismo ele não vai estar absorvendo aqueles nutrientes para que a sua pele produza colágeno, elastina. Então, a importância, né? Eu mesmo já fiz alguns procedimentos e a gente não tem esse cuidado, não tem essa consciência, eu falo assim, esse conhecimento. Muito legal você trazer isso, porque eu falo assim, as pessoas, eu mesmo, vamos falar como paciente, eu vou lá, eu quero cuidar do exterior, né? E como surgiu esse amor a essa área, né? Fala um pouquinho da sua formação, né? O que você estudou para isso, como que despertou essa paixão para pegar para essa área? Olha, despertou porque tantos pacientes que eu já atendi, né? Eu via que uns tinham resultado, outro não tinha resultado. E aquilo falou, mas por quê? Que esse tem resultado, aquele não tem resultado? E que para quem paga o tratamento estético não é barato. Sim. Né? Então a gente quer o quê? Que é a satisfação que eu tenho é de ter um resultado, que o paciente vá lá, faz qualquer procedimento e ele saia feliz de lá. Aí eu falei, nossa, mas vamos estudar, vou começar a estudar, vou me aprofundar para saber por que aquele não tem resultado e aquele tem. Aí eu comecei a observar que aquela pessoa muito estressada, às vezes ela até come certinho, ela tem um acompanhamento nutricional, ela faz atividade física e mesmo assim ela não tem um resultado. Olha só. Aí, observando, eu vi que aquela pessoa passa por um estresse profundo, ela se incomoda, que a mulher, principalmente, né, ela tem a dupla função, ela tem que cuidar da casa, ela trabalha as preocupações, fora, o filho, o esposo, o profissional, né, abre um leque de... Exato. Então, tudo isso vai o quê? Vai inflamando. Então, ela pode até comer certinho, mas ela não tem a absorção correta dos nutrientes, né, dos minerais, dos aminoácidos. E aí eu comecei a me aprofundar e descobri que se essa pessoa, além da alimentação, da atividade física, se ela cuidar do emocional, ela vai ter um ótimo resultado. Olha só que entra você, né, José? Exatamente, ele vem para minha praia. Antes de falar aqui da inteligência emocional, esses cuidados, porque eu falo assim, o tema muitas vezes até banalizou pelas pessoas, falam, inteligência emocional. E o quanto é sério isso, tanto que hoje está vindo para dentro das empresas, né? Uma lei para ter esse cuidado, né? Para toda empresa hoje tem que ter esse olhar. As grandes empresas, elas já faziam isso há muito tempo. Ter o cuidado. O bem mais precioso de uma empresa é o quê? O ser humano, né? Eu falo assim, o seu capital ali são os seus colaboradores, né? As pessoas que estão ali que veste a camisa. E em 2025, ainda que eu faço consultoria em empresas. E quando eu vou nas empresas, uma das maiores dores em qualquer segmento é o quê? Falta de colaboradores capacitados. Ou até mesmo colaboradores não capacitados. Nós estamos num ponto que, né, esses dias eu estive em Barueri, numa grande empresa, até do segmento de imóveis, e conversando com o diretor, ele falou assim, preciso hoje de 500 funcionários. Eu falei, você está brincando, 500? Ele falou, olha, chega em média 60 currículos por dia. 60 currículos. Ele falou, desses 60, a gente pega, manda eles vir para a entrevista, vem 20. Dos 20 que vêm para a entrevista, a gente seleciona lá, vem uns 6 a 8 que nós selecionamos para começar a trabalhar. Desses 6 a 8 aprovado, vem 2 para trabalhar. Meu Deus. Ele falou, e desses 2, um deles não volta no outro dia. Vem, faz a integração. E a empresa é considerada, está entre as 5 melhores do Brasil de qualidade para o funcionário trabalhar dentro dela. Então, assim, é preocupante isso aí. E daí, trazendo para a inteligência emocional. Então, e as grandes empresas sempre tiveram esse cuidado, né? Então, agora, você ter esse cuidado, né, sobre as pessoas olhar para o interior, para o autoconhecimento. E aí eu devolvo para você, né, para a autoestima, né? Porque entra no autoconhecimento. Tem pessoas que falam assim, mas eu me sinto feia. Eu já tive uma aluna minha que ela foi Miss da cidade, né, disputou Miss São Paulo, ela foi dançarina do Faustão e ela se achava feia. Ela tinha baixa autoestima, ela não se enxergava com a beleza que ela tinha. Então, assim, muitas pessoas chegam para mim, né, também nos treinamentos, com a autoestima lá embaixo, né? E para você, então, quando a pessoa chega, muitas vezes, você consegue enxergar isso também, que tem lá na infância, às vezes, alguma coisa que aconteceu, que no decorrer da vida dela aconteceu algo e que aí agora reflete adulta? Reflete, né? Principalmente, igual você está falando, às vezes ele não consegue, no trabalho, ele dá o melhor dele, porque a autoestima dele está muito baixa.
Então ele não tem autoconfiança, né? Entra isso também. E igual você falou, nossa, uma seleção de 500 funcionários, você chegar ali, né, menos que 10, isso é terrível, necessidade, né? Necessidade. E não tem no mercado. Né? Né? E a pessoa não procura, né, ter a inteligência emocional. E a gente sabe que o estresse, ele leva a isso, né? O estresse, a baixa autoestima, a pessoa dorme cansada, acorda cansada, ela não tem uma qualidade de vida, ela não tem uma qualidade de alimentação, e hoje cada vez está sendo mais precário, né? As pessoas não se alimentam direito, as pessoas gostam mais, porque quando você está estressado, você quer o quê? Você quer comer carboidratos, doces, que é prazer. Que é o prazer, né? Que é a serotonina. E a grande parte da serotonina, ela é absorvida no intestino, 90%. Então, se você não estiver se alimentando bem, a parte digestiva vai ser comprometida, a parte do intestino não vai ter a absorção dos nutrientes, então as pessoas vão estar desnutridas. E com isso, o que acontece? Falta de memória, baixa autoestima, porque a gente precisa de quê? A gente precisa de serotonina, dopamina. Lógico que quem mais produz dopamina hoje é o cérebro, mas ele necessita do intestino também, né, para a serotonina, que é o hormônio do prazer, da autoestima, né? Melhorar. Sim, né? A autoestima. O pessoal chama até do segundo cérebro hoje. Segundo cérebro, né? É tudo. E hoje as pessoas não estão se alimentando bem. Então, imagina uma pessoa que não dorme direito, ele acorda cansado, ele está totalmente inflamado, a mitocôndria está totalmente inflamada, é ela que faz toda a função, então você não tem energia. Né? Esse é o problema, você não tem energia para trabalhar. Então, você levanta aqui, senta ali, daí você chega lá, o teu patrão vai exigir de você que você bata a meta. Isso vai te deixar mais estressado, porque você não está conseguindo. Você está tentando, mas você não está conseguindo. E aí, se você entrar com uma boa alimentação, uma inteligência emocional, tudo isso você vai dosando, né? Você vai aí melhorando, porque você controlando o estresse, você controla aí 50% do seu corpo. Olha só, eu falo corpo e mente fazem parte do mesmo sistema, sempre. Né? Então, as pessoas... Então, hoje, quando eu chegar lá, eu vou te procurar você para cuidar, vamos falar da estética, da beleza, eu saio com esse cuidado da saúde, então com esse olhar muito além. Eu falo assim, quem não tem tempo para cuidar da saúde, fique tranquilo que você vai arrumar tempo para cuidar da sua doença. Né? Então assim, exato. Eu penso muito hoje o tempo de vida, ele aumentou. Antigamente, você falava 50, 60 anos, as pessoas eram consideradas idosas. Hoje não, hoje as pessoas, a gente fala assim, está no auge da vida. Né? Então 80, 90 anos, muitas pessoas... Né, e cada vez está subindo mais essa expectativa de vida. E eu acredito que tem que ter esse olhar para como que eu vou chegar. Não é somente a estética, o rosto, a beleza, o botox e tal, mas sim como que eu vou estar andando, né? Como o nível de consciência, de memória. E você, então, hoje você prepara a pessoa também, eu já posso falar dessa forma, para ela ter uma qualidade de vida até mesmo no futuro, né? Sim, longevidade. Porque imagina, a pessoa chega lá para tratar. Nossa pele é o espelho de dentro. Se você já está tendo mais rugas, você está tendo mais flacidez, isso significa que dentro de você algo não está certo. Né? Aí eu vou investigar. Daí eu pego aquele indivíduo que ele fala assim, eu como certo. E realmente ele come certo. Né? O prato colorido, ele come de 2 em 2 horas, ele tem um acompanhamento, né, nutricional certinho, ele faz atividade física, mas mesmo assim, ele dá para você ver na pele dele que ele está com muita flacidez, quer dizer, ele está degradando colágeno, elastina, ele está com rugas. O que está acontecendo com esse corpo? Ou ele está engordando, né? O excesso de gordura localizada significa que o seu corpo está inflamado. Então, a gente precisa o quê? Investigar o que está acontecendo com esse indivíduo. Aí chega lá, o que é? Ele é super mega estressado. Ele não dorme, cortisol direto, né? Direto, inflamando. E olha que interessante, eu falo muito disso nos meus treinamentos, dessa parte hormonal também, que aqui nesse bate-papo a gente vai descobrindo. Porque as pessoas, eu falo assim, nós temos hoje a escolha, né? É provável, eu falo muito daquele exemplo da pessoa que não quer ir para academia muitas vezes, e quando vai tem a descarga, né? Uhum. Chega lá, começa a fazer o exercício, já se sente diferente, fala, nossa, deveria vir todo dia. Enfim, eu passei um pouquinho sobre a questão hormonal e o quão importante você tem esse cuidado. Que bacana, tô muito feliz aqui e contente com esse bate-papo esclarecedor, né? Que as pessoas não têm esse nível de consciência. Eu falo, se você não tem um resultado em uma área da sua vida, provavelmente por falta de conhecimento, por você não
ter esse conhecimento, você não conseguiu o resultado. E o que eu enxergo hoje, Vera, é que eu indo lá então para cuidar, vamos falar da estética, eu saio, vamos falar assim, com uma aula, com autocuidado, você tem essa preocupação muito além, né? Isso dá segurança também. Mas eu quero cair para um campo aqui mais pessoal. A Vera se tornou empreendedora, tem a saúde, mas é empreendedora, e vem os desafios, porque as pessoas olham hoje, doutora Vera, é sucesso, está lá com a empresa, está rodando, está acontecendo, as mídias sociais, tudo isso, mas já passou por desafios, Vera, que falou assim, poxa, ou até pensou, eu não falo pensar em desistir, porque esses pensamentos para pessoas vitoriosas, ele passa por um período, mas a gente já se recompõe, eu falo verdade. assim, mas a gente fica triste, dá aquele período, ou até mesmo, eu quero que você traga algo pessoal, que aconteceu na sua vida e que foi diferente, você fala assim, aqui eu tive que ter superação. Nossa, eu tive várias. É igual você falou, né? Não dá para ficar parado ali, né? Você tem que cair e levantar, né? Porque se a gente ficar parar no passado, você não evolui também. Eu passei por muitos desafios, eu tive uma perda muito grande, e isso me abalou muito. E aí eu falei, não, eu tenho que seguir, não posso parar, tem muita gente aí precisando de mim. Eu acho que nós, né, que estamos aqui tentando ajudar as pessoas, como que a gente vai ajudar alguém se a gente não estiver bem, né, psicologicamente? Então, isso inflama muito, né, igual eu falei, né, na parte, eu não me alimentava direito, e aí eu fui também para essa área, também para autocuidado, né, e também fiz um pouquinho de inteligência emocional, porque é muito importante de ter esse controle, né, do emocional, Sim. de controlar esse estresse. Mas sempre foi um desafio, acho que todo mundo também no desafio que a gente cresce, a gente reinventa, né? E eu falo assim para as pessoas, tentar procurar recursos, né, para qual eu procurei da inteligência emocional, saber lidar com o estresse, saber lidar com a situação, com essa alimentação, que é muito importante. A gente não pode falar só que é de pôr um botox, fazer um bioestimulador, não é somente a aparência, mas o interno é muito importante. E eu passei sim, eu superei muitos desafios. Tá ok. E você falou assim, o que eu percebi, eu sempre falo isso, que por trás do propósito tem uma dor, né? E geralmente, quando você tem uma dor, que você trabalha isso, vira também o seu propósito, que é o que você falou. Você passa por um momento onde você tem que ter o autocuidado, você entende a importância e hoje você cuida de outras pessoas. Isso é muito legal. Então, assim, não diferente de muitas pessoas que chegaram ao sucesso e que querem compartilhar, né? Falam, olha, eu passei por isso, é possível você também ter o que eu obtive, né? Com autoconhecimento, com autocuidado. E nós estamos falando aqui, mas eu queria entender, esses cuidados, é só para mulher? Não. O homem hoje pode? Estamos falando assim... É o ser humano, né? É o ser humano. É o ser humano. Então, porque tem ainda, né? Hoje, lógico, o homem já tem esse autocuidado, já procura, mas eu acredito que é minoria ou não? Como que está funcionando? Como que é a procura? Nossa, os homens estão procurando bastante. Eles têm Olha um pouquinho só. de vergonha. Nossa, homem faz limpeza de pele, homem faz botox, então eles já chegam mais escondidinhos, né? Ali meio tímidos, então a gente não pode nem postar. Mas tem sim uma grande procura. Hoje os homens são mais vaidosos. Quando eu vou pro procedimento, não tem jeito. O pessoal quer postar, quer colocar, Não quer me expor. Fala, não, podemos fazer a foto? Não, né? Não quero que ninguém saiba que eu estou fazendo, né? Uma harmonização. Mas faz parte, né? Eu acho, hoje, quem não tem esse autocuidado, é o que você falou, faz parte da autoestima, se sentir mais bonito, acordar pela manhã, né? Olhar para o espelho, e vai muito além disso, né? Não é só o externo, como você falou. Eu, há um tempo atrás, eu li um livro onde falava um pouquinho, né, do criador, vamos falar assim, sair um pouquinho aqui da parte técnica, onde falava da Apple, que quando você liga o iPhone, né, tem todo aquele processo que acende, daí vem o símbolo da Apple, né? Daí eles brincam que nesse livro ele falava assim, que quando você liga o aparelho, ele faz uma conexão com o criador, para você lembrar quem criou, de onde é. E muitas vezes nós acordamos pela manhã e já saímos desesperados.
fazendo as coisas, né? Eu, de um tempo para cá, de alguns anos, eu comecei a ter esse cuidado desde o primeiro momento, né? Eu não olho para o celular, eu falo, eu primeiro entro em contato com o Criador, né? Sabe, agradeço, né? Independente de religião, de qualquer uma, mas eu falo assim, agradeço a Deus pela vida, né? Por estar vivo, com saúde. Eu passei por um processo, doutora, que eu fiquei 5 anos entre cama, cadeira de roda e tentando voltar a andar. Eu sofri um acidente muito grave e nessa época, e aí vem, porque a gente se pega em alguns momentos, a autoestima vai lá embaixo, porque eu era uma pessoa que gostava de esporte, que fazia muita coisa e estava no auge, né, da vida, e de repente eu me pego em cima de uma cama. Teve momentos que eu vi as pessoas andando na rua e eu falava assim, será que um dia eu vou voltar a andar? Será que um dia eu vou voltar tipo, uma coisa tão natural para as pessoas que era o andar, né? Então, assim, hoje, quando eu acordo, eu agradeço a Deus por andar, por fazer, né? Eu lembro que o médico falou, não, você não vai conseguir subir escadas, você não vai conseguir praticar nenhum tipo de esporte. Hoje eu consigo subir escadas, pratico esporte, vou para academia, faço muistas coisas, né? Mas teve um momento, e aí a autoestima vai lá embaixo, a gente se sente, né? Você olha tudo acontecendo ao seu redor. Eu teve momentos que eu lembro de um dia que eu precisava de um copo de água. Estava com muita sede. E aí eu falei assim, você consegue trazer para mim dentro de casa? Só que as pessoas, elas têm os momentos delas, estão nos afazeres, eu já levo. E aí, tipo, começa a fazer uma coisa, faz outra e acaba esquecendo, porque eu estou falando de 5 anos eu fiquei no processo de recuperação. Quando é 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu falo assim, no primeiro mês todo mundo vai te visitar, no segundo, no terceiro, tá todo mundo ali, seus amigos, só que passa 1 ano, já aconteceu um monte de problemas, já aconteceu, as pessoas também têm a sua vida. E até dentro de casa, sua família, 5 anos, tem hora que ninguém aguenta. Né? E aí, aquele tempo, às vezes que eu ficava esperando um copo de água, que eu falava assim, me traz um copo, já vou, eu não vinha, eu falava, gente, que incapacidade, eu não consegui pegar um copo de água, né? Não consegui essa limitação, essa impotência, né? E com isso, automaticamente, a minha autoestima ia lá embaixo e ficava, né? E tudo isso afeta, né? Tipo assim, naquele momento eu me sentia uma pessoa feia, uma pessoa incapaz, e tudo esses sentimentos, né? E chega pessoas assim para você lá também, que, né, com a autoestima, que passaram por situações na vida dela, talvez uma separação, talvez algo que aconteceu que ou até mesmo um acidente, e que chega para você com a autoestima dessa forma? Chega. A maioria, a gente acaba sendo até psicólogo, né? Sim, imagina. Então você faz a ficha anamnese e pergunta, e aí, o que está te incomodando? A pessoa começa a falar do pessoal. Então, estou passando por uma crise, eu separei do meu marido, tá difícil, não estou conseguindo suportar isso e tal. E é normal, né? Igual você falou da incapacidade, imagina. Às vezes a gente pede alguma coisa para alguém, aquele alguém demora, a gente já fica estressado, né? Sim. Ou você vai lá correndo pegar. Imagina aquele momento você não tem o que fazer, né? Você vai ter que esperar. Tem que esperar, impotência. Impotência, totalmente. Então isso é muito ruim, porque tem horas, eu acho assim, até na minha vida, teve momentos que eu fiquei perdida. Eu não sabia para onde ir, né? Tava aquela escuridão, vou para onde? Então, quando a gente passa esse conhecimento, como você superou isso? É muito importante, né? Porque Sim. A pessoa sabe que se você conseguiu, ela também vai conseguir. Exatamente, os passos, né, que a gente fala. Os passos, né? Então, muitas vezes eu até aconselho, até novo. É difícil a gente aconselhar, né? Mas a gente fala, eu também já passei por um momento difícil, então tenha paciência. Eu sei que muitas pessoas acham que chegando lá, fazendo uma harmonização, vai superar aquela dor, e nem sempre vai superar aquela dor, porque ela vai fazer lá um preenchimento labial, ela vai fazer um bioestimulador, ela vai fazer um botox, mas não é aquilo que está incomodando ela, né? Ela tem que cuidar do interno, né? Daquela dor que ela está passando naquele momento. E autoestima, né? Você tem que ter muita autoestima. Exatamente. Superar. Olha, você que está assistindo, o nível de responsabilidade. Então, quando você procura, vamos falar, para fazer um procedimento estético, tem que procurar um local adequado, né? Um profissional que realmente tem esse cuidado, como a doutora Vera está falando aqui, porque não se trata somente do seu externo, sim do interior. Então, você hoje que busca um tratamento, que busca, né, que quer melhorar, sim, a sua estética, o seu visual, ficar mais bonito, ficar mais bonita, mas assim, procure profissionais capacitados que têm esse autocuidado, que vai muito além somente de fazer aquele procedimento que vai ser temporário. Eu falo, a grande mudança
confiança, ela vem de dentro para fora, né? Exato. Eu falo sempre que a outra é momentânea, essa de dentro para fora é duradoura, né? Porque volta o sorriso, volta, né, a vontade de viver, né? Então, eu falo assim, parabéns, né, por esse trabalho encantador. E se nós trouxéssemos assim, eu falo muito da comunicação. Hoje eu faço muitos treinamentos de oratória, muitos palestrantes eu falo pelos meus palcos, né, que eu faço muitos eventos. Hoje aqui no interior do estado, o Instituto Unha quem mais realiza treinamentos presenciais aqui no interior. Então eu faço muito e passa muitas pessoas pelo palco. Mas além do palco, eu falo assim, a comunicação em si, para dentro das empresas, para o dia a dia. Você acha que é importante dentro do seu negócio lá, com os seus colaboradores, com as pessoas que chegam com os seus clientes, como que você enxerga a comunicação para os seus negócios? É muito importante, né? Porque a comunicação é o jeito que você se veste, é o seu visual, é muito importante você se olhar no espelho, se sentir bem, a autoestima lá em cima, isso é o fundamental, né? Para o dia a dia, para os seus negócios, para uma reunião de negócio ou até mesmo fechamento, porque a tua autoestima está lá em cima. Então, eu sou super a favor você fazer um bioestimulador, você manter a sua pele, a sua juventude, você fazer um preenchedor se isso for necessário, mas você tem que estar bem resolvido dentro também. Uma boa alimentação, a gente sabe que vai influenciar na pele, você tem uma qualidade de pele, um brilho na pele. Não tem? Às vezes você olha uma pessoa e fala assim, nossa, que você está tão linda hoje. Né, que você sente, né? Você fala, nossa, eu já ouvi pessoas falando assim, nossa, você está brilhando, parece. Realmente o olhar tem tudo, né? E é isso. E é isso, né? Então você vai lá com todo o poder fazer um fechamento, aumentar aí o teu ticket médio, né? A empresa também tem um profissional que esteja bem com ele mesmo, esteja com a saúde em dia, porque ele dorme bem, qualidade de vida, né? Ele se alimenta bem, memória, né? Que hoje está todo mundo com falta de memória. Exato. Né? Então, tudo isso vai influenciar. Imagina se você não está com a autoestima baixa, você não consegue fechar nenhum negócio. E olha, para você que está assistindo, toda oratória, ela faz parte da comunicação. Porém, a comunicação vai muito além da oratória. É o que a doutora falou agora aqui. Como você se veste, como está seu rosto, todo esse cuidado, né, que você tem que ter. A forma como você chega, né, sorrindo ou não, né, tá de mau humor. Né, o que está acontecendo? Eu falo assim, o que você está passando hoje provavelmente está ligado aí ao que você consumiu aí uns 2 dias atrás. Né, vem dessa, e quando eu falo consumir, é pela boca, é pelo olhar, né, pelo que você escuta. Por quê? Não é só o que você se alimenta, o que você está assistindo, o que você está escutando, os ambientes que você está... Então isso aí vai interferir no quê? Na forma que você comunica. Quando você acorda pela manhã, você fala assim, nossa, hoje eu não estou legal, não estou bem. O que você assistiu? Quais tipos, né? Tem pessoas que assistem aqueles programas sensacionalistas, né, morte, fala só um monte de coisas ruins, né? E assim... E como que você fica depois disso, né? Tá ali, você está absorvendo tudo pelo seu olhar, pelo ouvido, né? Quando você chega dentro da empresa, qual o tipo de pessoas que você está se relacionando? Eu falo assim, nós somos a média das pessoas que convivemos. Exato. Se você conversa com pessoas que buscam conhecimento, que estão bem, que falam coisas positivas, eu falo, se tem 5, você vai ser o 6º. Agora, se você está ao meio de fofoqueiros, de pessoas que só falam coisas negativas, você também vai ser o próximo, né? Então, tomar cuidado com o que você consome, desde a alimentação, dos ambientes que você frequenta, tudo isso faz parte para ter resultados dentro da empresa, para ter resultados, vamos falar assim, nos palcos, né, para um palestrante. Eu falo assim, tem gente que já entra com o jogo perdido. Né? Eu trabalhei com atletas, né, trabalhando a parte mental. Eu falava assim, eu trabalhei com lutadores, com jogadores, e eu falava assim, tem uns que você já vê que entra com a luta perdida. Né, que não tem esse... E tudo também tem a ver com essa questão do empoderamento, da autoestima, da autoconfiança, né, da liberação de hormônios, né, de pegar e buscar esses momentos de felicidade e trazer para o presente. Então, assim, o quão importante isso aí, né, das pessoas se sentirem bem, né? Exato. E se trouxesse, assim, eu escutei um podcast uma vez e era um grande comunicador, um dos maiores do Brasil, e fizeram uma pergunta para ele, falaram assim, qual seria o seu superpoder? Daí ele parou, ele falou, meu superpoder é uma linguagem simplista. Aí ele falou, porque eu preciso comunicar com todo tipo de público, e se eu trazer algo muito complicado aqui, as pessoas não vão entender e não vão ficar me escutando. Ele falou, linguagem simplista. Eu falei, poxa, que bacana. E a partir dali, eu comecei a pensar, eu falei, superpoder, né? Eu falei, qual o meu, né? E eu tenho um e-book que chama o Superpoder da Comunicação, onde eu trago, né, vários pontos que nós temos que ter atenção para você se destacar, ter esse superpoder, né? E
da doutora Vera Lúcia. Qual seria o superpoder? Meu superpoder, quando eu não tô bem, eu faço postura, né? Eu vou lá, coloco a postura, acho que como é que vocês chamam lá? A ancoragem, mudança ancoragem, fisiológica. Fisiológica, né? E eu sempre falo, vai na frente do espelho, desabafa, fala tudo que você tiver, joga pra fora, sorria. O sorriso é tudo, né? O sorriso, ele acaba estimulando o hormônio da serotonina, né? Então, o hormônio do prazer. E mesmo você estando triste, mesmo estando ali para baixo, tal, eu faço só um movimento de sorrir, já melhora a minha autoestima, já dá aquele empoderamento. Olha que fantástico, a mudança fisiológica é o seu superpoder, que bacana. E olha, você que está assistindo, isso aí é comprovado, tá, cientificamente. Uma psicóloga, como surge isso aí? Ela até tem um livro sobre isso, que ela traz a pose da Mulher Maravilha e tal. Mulher Maravilha. E olha que interessante, ela foi numa Paralimpíadas e ela estava observando, assistindo a Paralimpíadas e tinha uma prova de pessoas deficientes visuais. Essa história eu acho magnífica. E ela estava assistindo. O que é uma pessoa estar ali, sabe, prestando atenção? Ela estava lá e teve a prova de pessoas deficientes visuais e, beleza, eles estavam correndo, nunca enxergaram nada. Alguns deles nasceram já sem a visão, ou seja, nunca viram nenhum movimento. E ao passar a linha de chegada, eles faziam um movimento de vitória. Eles erguiam os braços. Daí ela falou, gente, mas como que ele ergue os braços? Se ele nunca viu ninguém erguendo os braços, tem alguma coisa ligada. Porque quando você levanta os braços, tem a descarga de hormônios, tem todo esse de empoderamento, né? De tal. E ela foi, eu vou estudar sobre isso. E ela foi entender, né? Então, assim, quando você vê as pessoas, né? Essa mudança fisiológica de levantar os braços, de empoderamento, é real. Acontece, há descarga de hormônios. Eu brinco assim, o sistema, né? Que quando a gente fala de mente aqui, ele libera hormônios, né? Nesse momento de felicidade, de alegria, ocitocina, né? Enfim, tudo, dopamina, ali você consegue. Eu também uso muito isso. Eu tenho dias, eu falo assim, que eu acordo, né? Que provavelmente eu consumi algo que não deveria, ou seja, né, ou comi algo, ou fiz alguma coisa em dias anteriores, eu acordo e falo, não, isso aqui eu vou mudar esse meu estado fisiológico. Né? Então eu olho no espelho também, eu sou muito da música, eu gosto de colocar música, e eu falo assim, o sistema buga, né? Porque o sistema está olhando uma pessoa triste com uma postura encurvada de quase depressiva, triste, desanimado, porque o nosso corpo ele demonstra isso, né, o corpo fala, e aí quando você muda essa postura, quando você coloca o sorriso no rosto, é mais ou menos assim, o sistema, ele fala assim, poxa, mas ele não estava triste, e agora ele está sorrindo, e agora ele está, sabe, empoderado, está com os braços erguidos, está fazendo movimentos diferentes, e isso ele começa a liberar descargas de hormônios que faz com que você se sinta ainda melhor, né? Muito melhor. É muito louco isso aqui, né? Como funciona a mente humana. E dentro do que eu estou falando, isso aí, assim, a gente compartilha de muita coisa parecida, porque eu falo tudo isso dentro do meu seminário de inteligência emocional, de você mudar o seu dia, independente do que aconteça. Eu falo assim, você não é porque você teve um dia estressante no trabalho que você precisa chegar em casa e maltratar as pessoas que convivem com você, ou vice-versa, teve um problema em casa e levar isso para dentro do profissional. Você tem esse poder de mudar o seu dia, de mudar a sua fisiologia. Hoje, médicos, psiquiatras indicam para tratamento de depressão também jogar vôlei. Por quê? Postura, braços para cima, liberação de hormônios e a cabeça levantada. Porque se você não olhar para a bola, você vai levar uma bolada na cara. Você tem que ficar atento, né? E aí, com isso, as pessoas vão, né, liberando hormônios, vão colocar assim, vai colocando o seu corpo na postura correta. Na postura correta. Que fantástico. E saber que você já faz isso. Me ajuda muito. Eu estive numa empresa alguns dias antes, né? Nós estamos quase chegando no final desse episódio. Como voa, passa muito rápido quando o bate-papo é bom, né? E eu estive numa empresa, doutora, e um amigo meu tem uma financeira, e andando dentro da financeira tem aquelas baias que eles chamam de os funcionários. Ele tem mais de 60 funcionários lá dentro daquele setor, eu não conhecia. Ele falou, vamos dar uma volta lá para você conhecer. E quando eu estava andando ali, de repente tocou uma sirene. Falei, gente, o que eu fiz de errado? Será que eu, né, coloquei a mão em algum lugar aqui que eu não deveria? E aí eu falei, o que aconteceu? O que eu perdi aqui? O que está acontecendo? Todo mundo começou a levantar das baias. Eu falei, o que está acontecendo? E ele falou, eu fui em um treinamento, em um curso e aprendi algo. Olha só, e eu aplico com o meu time. Ele falou, após o almoço, ocorre o quê?
quando todo mundo está trabalhando, depois que você se alimenta, dá aquela preguiça. Quando dá umas 14 horas, ali o pessoal não está com aquele ânimo das 8h30 da manhã, das 9 horas. Começa a cair a fisiologia. Então o funcionário está fazendo ligação, mas já não está mais empolgado. E eles têm um combinado entre eles. Se algum colaborador sentir que está todo mundo desanimando, vai lá e aperta a sirene. A sirene tocou, todo mundo tem que levantar, colocar o sorriso no rosto, mudar a postura, e quando o colaborador que apertou olhar para todo mundo e ver que está uma fisiologia, que todo mundo está legal, ele vai e desliga, todo mundo senta e continua trabalhando. Que show! E com isso ele falou, com isso eu aumentei a produtividade, as pessoas trabalham mais felizes. Eu falei, olha que incrível, tudo o que a gente está falando aqui, né, é aplicado dentro das empresas. E funciona mesmo, eu faço. É funcional. É funcional. Eu queria agora aquele recado assim do coração, aquele que você fala assim, a mensagem para quem está assistindo, para você olhar para essa câmera e falar assim, olha, essa é a mensagem, hoje eu vim aqui para te falar isso. Bom, o que eu vou falar? Para você não se preocupar somente com o estético, porque às vezes você não está bem o interno, cuidar com amor, com carinho do interno, ver como está o seu emocional, ver se você está se alimentando direito, ver se você está fazendo uma atividade física, que isso é muito importante. Eu sei que é difícil, mas comece pelo menos por uma caminhada. E aí, claro, cuidar do estético é fundamental, mas, como eu te falei, tem que cuidar do interno também. Show de bola. Doutora, aí é onde que eu acho, onde que eu encontro, né, esse tratamento, esse cuidado especial, se eu quiser contratá-la, como que faço? Deixa as redes sociais, deixa o contato, o nome da clínica, né, também tudo onde que eu posso encontrar, onde quem está assistindo aqui pode encontrar você. Eu estou na região do Parque Prado, na Avenida Jorge Tibriçá, 1613. A minha rede social é arroba, né, que é o Instagram, estética.vera. Estética sem acento, e também a gente tem uma clínica, eu e meu esposo, que chama Vida Mais Odontologia Estética. Nós, a gente acabou batizando essa clínica esse ano, porque o nome era Dr. Ed, e daí a gente unificou Vida Mais Odontologia, e a gente também faz o atendimento online. Claro que se for você fazer, né, um presencial, se for fazer algum procedimento estético, precisa ser presencial. Ótimo, você então que está assistindo quer melhorar a sua autoestima, seu autocuidado, né? Quer se sentir melhor, vamos procurar a doutora Vera, e pelo que eu entendi é muito além só da estética, aqui tem outros tratamentos lá que você vai encontrar, vai conhecer, então tem o esposo dela também que faz um trabalho, né, odontológico, né, que tem esse cuidado também, então vai até a Vida Mais, procura, segue já nas redes sociais, você que está assistindo vai lá e segue, sabe, por quê? Tem muito conteúdo, eu acompanho também, eu sei que eles sempre estão colocando conteúdos lá, que você assistindo, acompanhando as redes sociais, você consegue já ter conhecimento, e se você quer mudar algo na sua vida, você precisa de conhecimento, que é o que vai fazer a diferença, e depois de você ter o conhecimento, você coloca em prática, procura um profissional capacitado. Bom, eu quero agradecer aqui a sua presença, doutora, foi assim, fantástico, foi esclarecedor, assim, eu saio daqui com mais, eu falo assim, vontade de me cuidar, eu falo assim, né, de olhar para alguns pontos. Eu tenho certeza que as pessoas que assistiram também esse episódio vão sair daqui, sabe, com mais conhecimento, com essa vontade. Muitas vezes eu só penso no exterior, vai muito além. Eu tenho que entender o que aconteceu na minha trajetória e ter esse autocuidado. Eu quero agradecer não somente você, mas agradecer ao Richard Porto, que é um querido, né, que teve a ideia desse ambiente, desse podcast. Então nós estamos gravando por um período aqui na Campinas Decor, esse podcast. Então, você está vendo esse ambiente maravilhoso, foi tudo criação, saiu da mente do Richard Porto. Agradecer a Reverie Planejados, que é a nossa parceira no podcast, que se olha para essas paredes, se olha para os móveis, né, que tem aqui, é da Reverie Planejados, que tem esse cuidado, né, não somente, eu falo assim, de fazer os móveis, mas de realizar sonhos, né, o nome Reverie, eu fui estudar, fui entender o que era Reverie, é devaneios, sonhos, ou seja, a loja foi criada para realizar os seus sonhos, né? Para realmente você colocar o que você tem no seu coração, na sua mente, e aí você sai, você fica nesse espaço que não dá vontade de ir embora. Eu tive um convidado que ele falou, nossa, eu me sinto aqui até mais intelectual. É verdade, ele falou muito assim, lindo, né? Muito gostoso.
Muito Dora, luxuoso, muito bonito. obrigado por esse podcast, obrigado, por ter aceitado o convite. Tenho certeza, nós temos agora alguns projetos juntos, que vem aí de palestras, de treinamentos. Obrigado pela confiança. Eu tenho certeza que você vai transformar muitas vidas ainda, não somente dentro do consultório, mas vamos falar online, presencialmente, aí, com os treinamentos e com as palestras. Eu que agradeço pelo convite. E espero ter outros convites. Com certeza, estaremos juntos nessa caminhada. E você que está assistindo aqui, você também pode falar, porque esse episódio, aqui eu trago empresários, empreendedores, pessoas que realmente têm uma história que vem fazendo a diferença no mundo. E eu quero também te receber aqui no próximo podcast. Grande abraço, fiquem com Deus, com esse poder maior que cada um acredita. E o que eu desejo para você que está assistindo é o mesmo que eu desejo para mim, para minha família, para todos que eu amo, que seja cada vez melhor, que você tenha muita prosperidade e abundância na sua vida. Valeu, grande abraço!